Opa! E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Ale, e bora comentar o 5º episódio de Hexatomb? Mas antes, é claro que durante esse vídeo eu vou falar de muita coisa, muitos spoilers, não só dessa temporada como de outras, e aí você pode se inscrever aqui, e quando você for assistir o episódio na terça-feira, por exemplo, você só vai lá nas suas notificações, né? Você ativa o sininho aqui, vai nas notificações lá na terça-feira, e você vai poder, então, depois assistir esse vídeo com a consciência tranquila que você não pegou nenhum spoiler, beleza? Mas, para quem não acompanha outras temporadas, eu vou tentar não me aprofundar aqui, mas vão ter citações sim, né? Isso é meio óbvio. Mas enfim, vamos pro vídeo. Bom, eu queria começar falando que, cara, mais uma vez teve bastante coisa em um episódio de Hexatomb, né? Nos episódios passados tava tendo bastante coisa, apesar dos episódios estarem sendo mais curtos. E nesse, assim como o anterior, teve bastante coisa porque o episódio foi mais longo. Não só por isso, as mecânicas também, a forma como o episódio foi lidado, fez com que tivesse muita coisa acontecendo, né? Mas basicamente o episódio já começa abordando o grande cliffhanger do episódio passado, que é a luta do Colosso contra o Mosto. No episódio passado, ficou uma sensação de que o sino tinha tocado porque algum sacrifício tinha morrido. E isso se mantém aqui durante o começo do episódio, a gente não aborda isso de uma forma mais profunda porque o interessante mesmo seria a cena de luta, né? E a gente já começa com o Dalmo querendo escapar dessa luta. E aí fica aquela dualidade de saber se era o Dalmo, se era o Abelha como o intérprete do personagem ou se era o agente da Ordem ali dentro e uma mistura de tudo ao mesmo tempo. Ele tentou fugir, mas como o Cell te explicou aí no tweet que ele fez após o episódio, né, tava sendo interessado que houvesse essa luta, tanto pro Abelha poder mostrar um pouco mais de versatilidade, já que a gente sabe que ele amassa no RP, mas também porque foi o grande cliffhanger, como eu disse, né. E a gente começa já com essa cena de luta, a gente vê o Giovanni e o Nando chegando, o Giovanni tentando apartar e o Nando interessado na luta, porque ele é mesmo desse jeito, totalmente maluco, né? Mas aí a gente vai pra cena da luta, os personagens ficam ali meio indecisos se deixam o Dalmo ir mesmo ou não, tem todo o lance do Kibungo acontecendo ali ao mesmo tempo, e aí acontece que o Labirinto e o Jai vão para resolver a caçada contra o Kibungo e o Dalmo vai de fato para a luta. E aí a luta acontece. Eu confesso que durante essa luta e alguns outros momentos do episódio, eu fiquei achando o Abelha um pouco over. Mas não porque eu tenho algum tipo de trava com a interpretação dele, nunca tive, mas porque eu acho que, sei lá, parecia que ele tava meio imperativo e querendo, sabe, o tempo todo entregar na atuação, mas não porque ele tava deixando ali o lado mecânico de lado e etc, mas porque parecia que ele não tava tão à vontade assim. Mas sinceramente, parecia que de fato ele tava mais imperativo. Eu não tô fazendo crítica ao fato de que ele não tava tão interessado assim na mecânica. Não é isso. Eu acho que ele tava meio imperativo mesmo e querendo demonstrar que ele tava ali pra fazer as piadinhas e tal e ir pro fight se necessário. E foi o que aconteceu, ele foi pro fight, né? Rolou o fight. E, ao mesmo tempo que isso rola, como eu disse, fica aquela tensão ali do próprio Giovanni e do Nando, né? Então, eu já vou pular um pouco ali a luta, porque a gente sabe que vai rolar a luta, enquanto isso vai rolar as outras cenas ali dos personagens e tal, mas o que acontece é que durante a luta, o Nando se aproveita e tenta ir lá acabar com o Henry. Ele atira no Henry, o Henry não vê outra saída a não ser ativar a intenção assassina dele, né? Que não vem só com um capuz, mas também com a armadura de sangue. Eu já tinha falado em outros vídeos que eu estava interessado em saber se o Henry teria algo parecido com os Mascarados, e ele tem, né? Eu não sei dizer se é exatamente igual ou se é só uma mecânica que é para se aproximar ali, para fazer com que ele não fique para trás dos outros personagens. De qualquer forma, o que aconteceu foi muito interessante, foi muito legal ver o Henry totalmente fora de si, do jeito que a gente meio que já conhece ele de Desconjuração, né? Mas, o Henry tem ainda, assim, essas habilidades e tal, que estão aqui, né, transportadas para a mecânica e a forma como é mestrada dentro do Hexatomb, dentro do suplemento do livro de regras, mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque não é minha praia, tá ligado? O que eu achei interessante mesmo foi que o Henry tem uma intenção assassina, né? E ele ficou ali maluco e tal, querendo ir pra cima, e aí a Bia, mais uma vez, brilhou. Não só com as ideias dela, mas com a ação, né? Dentro da personagem. Porque a Kemi é, de fato, meio porra louca e paranoica. Então ela viu que o Nando ia querer matar o sacrifício dela, ela foi mais rápida, pegou a arma e matou o Nando. E assim concluindo o sacrifício. E aí a gente entende que aquele sino que tinha tocado no episódio passado não era um sacrifício, e sim o próprio Hexatomb, a coroa de espinho, que é o lugar que eles estão ali, né? Que é todo o lugar ali no mar
Zap e tal, e a coroa de espinhos, aquilo ali quis que aquela luta acontecesse, né? É tipo quase como se fosse uma antecipação do resultado de matar um sacrifício que era o Nando. E o Cellbit revela ali no tweet dele, se eu entendi da forma correta, que a luta foi instigada pelo Nando. E aí a minha teoria é o seguinte: eu acho que o Nando queria trocar de equipe. Então como é que ele via isso? Ele via isso podendo chegar dentro dos mascarados, matando o Henry e se tornando o sacrifício dos mascarados. Então ele forçou a luta do monstro contra o Colosso, né? E aí, no meio da luta, ele fez o que ele fez, tá ligado? Tentando matar o Henry e se transformar ele no sacrifício dos mascarados, trocando de grupo como ele queria. Porque ele é bem, assim, como é que eu posso dizer? Narcisista, tá ligado? Então ele queria que isso acontecesse. E, de fato, até certo ponto, começou a dar certo. Mas aí ele não esperava que a Cammy, porra louca, do jeito que ela era, foi lá e se antecipou, tá ligado? E eu acho que ela fez o certo mesmo, tá ligado? Ou era ele, ou era o sacrifício dela e era ele se ferrando, tá ligado? Era um caso de vida ou morte ali, e ela foi mais rápida e tomou a decisão correta, na minha opinião. Só voltando um pouquinho aqui, que eu esqueci de comentar, né, que antes disso o Dalmo teve o momento dele de visão, né? Finalmente e tal, assim como já tinha acontecido com o Labirinto, o Jai e a Guiar no episódio passado, o Dalmo teve o momento dele, o trigger dele que foi ativado quando o monstro foi chamar ele, né? E aí, se eu me lembro bem da cena, o Dalmo vê ele em mais um dia corriqueiro dele, ali nas arenas e tal, matando, e aí ele mata o próprio pai, e o agente da Ordem vê algo que deixa ele meio que se sentindo culpado, mas ao mesmo tempo um alívio. Eu não lembro direito, mas eu acho que foi mais ou menos isso, né? Pelo que eu conferi aqui rapidamente, de fato é essa mescla, né? Não dá pra saber exatamente. Se foi contado assim de uma forma mais abrangente, se vocês perceberam e tal, deixem aqui nos comentários, né? Aproveito aqui pra pedir pra vocês escreverem aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam ou discordam e tal, até aqui durante o resto do vídeo. Mas isso sempre ajuda a divulgar o vídeo e tudo mais. E sem falar que vocês participando mais da comunidade, isso dá até incentivo pra mim continuar o canal e também trazer novos conteúdos, incluindo vocês, beleza? Mas é isso, a minha interpretação foi essa, né? E o que eu anotei aqui é que primeiro que eles têm a visão é sempre o killer, né? É sempre o mascarado, é sempre o corpo, primeiro. E aí, conforme a visão vai se passando, vai mesclando com o agente da Ordem. Então, é uma coisa de primeiro o sentimento do corpo e depois o conhecimento e memórias da mente que tá ali naquele corpo, né? Como eu já disse em alguns vídeos anteriores, né? Uma coisa de meio de o sangue dominando e depois o conhecimento tentando trazer razão e tal, mas no fim de tudo isso se mesclando e sendo uma grande confusão. E aí, né, como eu comecei o vídeo falando que eu achei o Abelha um pouco over, né? Vou abrir agora um espaço pra elogiar. Eu acho que quando ele tomou pra si, não, esse cara quer lutar, então eu vou lutar, eu acho que ele brilhou, tá ligado? Teve gente que reclamou um pouco da interpretação do Abelha nessa parte, pra mim é totalmente o oposto. Eu acho que ele brilhou nesse momento. Todas as vezes que ele, ok, beleza, é isso, então vou pra cima, e provocava de volta e tal e tudo mais, eu acho que foi um momento mais interessante, né? Nesse ponto e tal, e ele fazendo as piadinhas e tal, nesse momento eu achei mais interessante do que quando as piadas parecem que são mais soltas, tá entendendo? Parece que o Abelha tá de certa forma meio deslocado algumas vezes e tal. Nesse ponto aqui não, eu acho que ele, quando ele cai pra dentro mesmo do personagem, é quando ele brilha mais, tá ligado? E aí, basicamente, enquanto essa luta tá rolando ali, né, e tal, ela vai se desenrolando ali pro fim, ao mesmo tempo a gente tem Jai e Labirinto andando ali com o Cristino, indo em direção ao Kibungo pra fazer armadilha. E aí, durante esse momento, eles fazem algumas perguntas pro Cristino, e ele fala, né, um pouco da lore ali do passado dele, que ele é ali, assim, da região, que ele entrou no Exatomb, que ele chegou lá, ele foi atrás dele, chegou lá, e que basicamente, de fato, ele tá meio que cagando pra tudo aquilo, tá ligado? Que a parada dele é só o Kibungo, né? Mas pra frente a gente vai descobrir o porquê. Mas aí ele fala de uma parada de um irmão dele e tal, que morava ali na região e tal, na cidade, etc., que tentou fazer alguma parada, tipo uma promessa e tal, e que deu errado, e o Cristino, meio que eu acho que ele tá seguindo esse legado, de certa forma, né? Tentou ali investigar a parada do culto e tal, se eles seguem, né? Em algum momento eles falam que querem parar o Exatomb, dão uma escorregada ali, mas o Cristino fica meio pá e tal, tipo, vocês querem parar isso aqui, tá ligado? E aí é nesse momento que o Labirinto tenta investigar mais ali a questão do culto, que ele participa e tal, e ele se esquiva, e ao mesmo tempo os personagens se esquivam de falar que estão ali pra parar, né, o Exatomb e tudo mais. Ele até cita o seu Veríssimo e tal, mas o Cristino não liga muito pra isso, não tá nem aí, nem conhece. A parada dele é o Kibungo, tá ligado? E é isso que a gente vai descobrir mais pra frente durante o episódio. E aí, quando eles chegam
lá, de fato, pra enfrentar o Kibungo, né? A gente descobre que o plano do Cristino é basicamente explodir a criatura pra deixar ela inconsciente e ele conseguir tomar o que ele quer, né? Rola toda uma cena de furtividade ali e tal. Eu acho que tanto a Bagi quanto o Kali brilham ali nesse momento de dar as ideias e tentar fazer o que eles acham mais, ao mesmo tempo, interessante e mais habilidoso ali pro personagem tentar fazer e tal. Rola toda a cena da explosão do Kibungo ali. E vou adiantando aqui essa parte, porque o que é interessante é o que acontece depois, né? Quando eles finalmente conseguem derrubar a criatura, e eu acho muito legal a cena do labirinto tentando fazer o ritual, ele não consegue, aí ele abandona os pertences do ritual dele, né? Quebrando ali pra conseguir fazer o ritual de fato. E aí o plano do Cristino era, quando alguém deles, né, atacasse a criatura e ela se distraísse com isso, ele ia atirar e explodir. E foi o que aconteceu, né? O labirinto atira a energia depois de ter dado tudo de si ali, a criatura esquiva, mas aí o Cristino vai lá e atira nos barris com os lampiões e tudo mais, e explode tudo ali das dinamites, e o Kibungo de fato cai desacordado ali, e ele vai lá, abre o bucho da criatura com uma peixeira, muito foda. Nossa, esse personagem, ele é 1000 aura, não tem como, ele farma toda a aura possível, mano. Que personagem incrível é o Cristino. E aí a gente descobre que ele pega um medalhão com símbolo de Tenebres. E aí, pra quem é mais interessado ou tá mais acompanhando o universo de Ordem, sabe que todo o lance dos spin-offs e o cine e tudo mais é sobre Tenebres, né? Então a gente vê esse personagem que tá ali basicamente pelo objetivo dele de Tenebres. É por isso que parece que ele conhece tanto, né? De certa forma. Então, se eu tivesse que chutar aqui, né? Não vou entrar muito profundamente, mas o Cristino, ele ele quer ir pra Tenebres. E aí, por isso que pra ele esse medalhão era tão importante, por isso que pra ele o Exatomb não importa tanto, tá ligado? Talvez o sino, interesse ele e tudo mais, e talvez por isso ele saiba tanto, mas o que interessa pra ele é Tenebres, né? Basicamente. E aí, nesse momento, durante todo esse tempo ali, tá rolando algumas conversas e tal, né, paralelas, que eu não lembro mais muito bem o que é ali. Confesso pra vocês que eu tô meio perdido aqui, que é meia-noite, eu tô gravando isso daqui, o episódio tá passando como um turbilhão na minha cabeça, aconteceu tanta coisa, eu não dormi bem hoje, tô meio exausto, mas o que é interessante ali, nessa parte do labirinto que eu quero falar pra vocês, é que eu acho que o labirinto tem uma teoria, né, que rola aí, de que ele tava tentando ir pra Tenebres, tá ligado? Rola essa teoria. Então eu acho que o labirinto, e todo o lance dele se perder dentro do labirinto é isso, de certa forma. Eu acho que ele queria encontrar em um certo ponto o caminho pra Tenebres, como chegar em Tenebres, mas ele não conseguiu porque ele não era o Marcado. E agora que ele tá dentro do corpo de um Marcado, essa é a motivação que guia ele, sem ele meio que saber, tá ligado? Então eu acho que talvez até por isso tem o lance do Veríssimo ali, de salvou ou estragou a sua vida. Talvez ele ter sido encontrado, ou sei lá, pelo Veríssimo, seja o momento perfeito pra ele conseguir o plano dele de ir pra Tenebres. E aí eu não sei se o plano final dele é só chegar lá, ou se é se tornar um Marcado, tá ligado? O que seria bem interessante, porque depois de Kian, seria a primeira vez que a gente vê um personagem interessado em se tornar um Marcado, tá ligado? A gente tem outros personagens que eram NPCs se tornando, mas nenhum com um plano assim, como é que eu posso dizer, diretamente de querer se tornar um Marcado como Kian, e a gente pode ter isso agora com o Labirinto, né? Pelo menos é a minha impressão, e pegando aí algumas teorias que eu vi pela internet, tá ligado? Mas enfim, depois de tudo isso, depois deles enfrentarem o Kibungo, do Cristino falar um pouquinho ali, dele mostrar o negócio de Tenebres e tudo mais, os personagens são perseguidos pelo Kibungo, porque ele não morreu, né? Aparentemente a criatura é imortal, sei lá, mas assim, tem ali umas cenas interessantes do, cara, o Kali brilhando nas ideias, brilhando, ele simplesmente fazendo o ritual de conhecimento ter uma importância maior, né, porque aparentemente, como o Selby te explicou, não poderia ser usado no Kibungo porque ele não tem mente, só que a forma como o Kali estava definindo o ritual e a forma como não era pra deixar ele ser nerfado ali pela criatura e tal, porque não teria como ele escapar, né, fez com que a cena fosse mais interessante e tal, e como eu disse, o Kali brilhando, e aí eles estão tentando fugir, o Jai finalmente usa o capuz dele, né, e aí, de novo, volto a falar da Bagi, ela também brilhou pra caramba, eu acho que ela entrou bem no personagem, pra mim, olha, vou falar sinceramente, pra mim ela calou a boca dos haters, tá ligado, quem não queria que ela fosse e tal, teve gente que deu alguns motivos que eu achei bem interessantes e tal, tipo o lance de não binaridade, etc, mas o meu ponto não é esse, teve gente que só não gostou que ela fosse o personagem, e pra mim ela calou a boca, porque pra mim ela interpretou, quando põe o capuz principalmente, igualzinho como é o Jai que eu vi de Natal Macabro, tá ligado? Então, pra mim, nesse momento, ela calou a boca de todo mundo e foi o Jai que todo mundo queria que ela fosse, tá ligado? Só que, infelizmente, o momento não era oportuno. E aí, farmou a aura desnecessariamente, vamos dizer assim, tá ligado? Não é um demérito, tipo, ela pensou que poderia
fazer mais ali e tal, e também ela não tinha como ver o que ia acontecer logo em seguida, né? Que na verdade foi a Ana chegando pra salvar eles, né? Com o carro e tudo mais, e eles saem dali daquela cena e o Kibungo fica por lá vagando, né? Eu ainda tô muito interessado em saber se o Kibungo vai ser o boss final, porque ele não morreu e ele fica por lá. E aí, em algum momento, eles vão ter que enfrentar isso aí, mano. Ou todo mundo ao redor se junta pra enfrentar o bicho e acabar com ele de vez, prender, sei lá, ou de fato matar se for possível, ou, sei lá, ele vai ser o boss final de tudo e etc. Não sei. E aí, voltando lá pra mansão, né, os outros personagens se livram ali dos corpos e tal, de todo mundo que morreu ali. A gente descobre que o Giovanni, na verdade, é só uma casca, né, e que o verdadeiro Giovanni tá escondido ali em algum lugar. Eu fiquei ainda meio na dúvida ali se ele de fato entrou no Hexatomb. Os próprios personagens se questionaram isso, mas o que deu a entender é que ele tá por ali, em algum lugar. Ele tá escondido, tá ligado? Provavelmente fazendo a Cleo de refém, se eu tivesse que chutar, tá ligado? Como uma última escapatória. Só que, eu não sei se ele tá lá no bunker, provavelmente, tá? É muito mais fácil de pensar assim, vamos dizer, né? Mas aí os personagens têm um momento de conversa ali enquanto isso rola. Em algum momento o Aguiar se pergunta se seria mais interessante se livrar do Pomba, porque ele acaba desmaiando ali de tão cansado e debilitado que ele tá, porque morreu mais um sacrifício, e a gente descobre com ele depois falando que a cada nova morte de sacrifício, quem é desertor vai acabar se ferrando cada vez mais, né? Vai ser nerfado cada vez mais. E aí rola todas umas interações ali, eles descobrem mais um pouco da lore dos pássaros e tal, bem interessante. Em algum momento alguém acaba perguntando se o Pomba é órfão e tal, e por isso que eles se juntaram ali, o grupo deles. O Henry, nesse momento, né, tem ali como é que eu posso dizer, um flashback da vida dele, fica meio pá. A Kemi também fica meio assim, porque parece que ela tem um instinto materno ali, que eu não sei se é da Kemi ou se é da agente da Ordem, né? Nesse momento também ativa um pouco de instinto ali de proteção do próprio Aguiar, né? Que tinha pensado ali se era interessante se livrar do Pomba, mas depois ele acaba voltando atrás. E do Dalmo, né? Que tem todo o lance da Manu, né? Quando teve a visão dele, ele pensou na filha dele e tudo mais, que ele tava fazendo aquilo ali no momento de luta de arena, né? Antes do próprio Hexatomb e tudo mais, do próprio personagem, do Killer, que era pela Manu e etc. Mas tem todo esse momento bonitinho que eu acho legal, que a Kemi acaba se aproximando do Pomba, né? E eu acho isso um desenvolvimento interessante de personagem, porque ela ainda é porra louca, ela ainda é doida, paranoica, mas pelo menos ela mostrou que ela não é um bicho, né? Que ela é um ser humano e ela sente essa compaixão. Então ela se arrependeu do que ela fez ao perceber que o Pomba tá ali só por tá ligado? Que ele até tem uma motivação, eles discutem bastante sobre isso e tal, que nem todo mundo ali é inocente, que provavelmente ninguém é inocente, mas tem uns que tem muito mais motivo do que outros pra morrer, por exemplo. E que, na verdade, se eles puderem se proteger, vai ser o melhor, tá ligado? Então quem estiver mais próximo deles, eles vão proteger. Basicamente, eu acho que é isso que acaba sendo dito ali no final dessa conversa, tá ligado? E aí, né, finalmente indo pro grande elefante branco na sala, ou melhor, pra grande armadura espinhosa na sala, né, a gente chega no momento ali do Jai Labirinto, com a Ana chegando no ferro velho lá, na base dos couraças. Eu vou me abster de falar de todas as referências e coisas sugestivas. Eu acho que esse vídeo aqui não é pra isso, não é porque eu não me sinto à vontade de comentar e tal. Posso falar pra vocês que em certo momento do episódio eu tava desconfortável, não porque eu tenho alguma questão, eu não tenho, tá ligado? Eu não sou, por exemplo, se não tô dentro desse espectro e tal, e pra falar a verdade, vi bastante gente que também não tava ligando muito, tá ligado? Tava bem interessado no episódio e tal, por motivos X e Y. Mas eu acho que algumas coisas foram over, tá ligado? Não é crítica, é só que, tipo, depois de certo momento você fica, tá bom, cara, e aí? Tá, beleza, tá. Esses personagens querem fazer essas coisas, mas e aí? Vai rolar mesmo ou não? Vão ficar só nesse bate-papo, tá ligado? Então, em algum momento ali eu já tava meio, tá bom, tipo, beleza, entendi, tá ligado? Mas não é nada que, tipo, pra mim, se eu fosse, sei lá, elencar coisas boas e coisas negativas, não é necessariamente um ponto negativo, é só algo que, por exemplo, se eu tivesse editando um filme, eu cortaria um pouquinho pra ficar mais dinâmico, tá ligado? Porque eu achei que foi a mais, tá ligado? Mas o que é interessante ali, né? Vou comentar muito por cima, talvez eu comente mais disso durante a semana, nos próximos vídeos e tal, com convidados ou não e etc. Mas gostei muito das referências, quando eles chegam ali e mostra todo o ferro velho, referência clara a Mad Max, tá ligado? Gostei da referência, que eu acho que na verdade, desde o começo do episódio, quando o Dalmo e o Mosto vão se enfrentar, tem uma música rolando ali, tipo, parece um coro de fundo, meio que uma guerra medieval,
uma guerra num coliseu, vamos supor assim. Me lembrou toda essa vibe, tá ligado? Me lembrou muito God of War, me lembrou aquelas músicas de Naruto, tá ligado? Quando os personagens vão se enfrentar e os ninjas ficam gritando de fundo. Enfim, muitas referências interessantes durante esse episódio. E também na própria cena que vai rolar lá a parada, né? Depois de todo o flerte e tal, depois da gente descobrir qual é a relação dos couraças e tudo mais, e que de fato aquelas armaduras parece que, não todos os personagens, né? Por exemplo, a Escarlata parece que se dá bem de fato com a armadura dela. Não sei se tem ali uma coisa meio tipo, a armadura faz ela pensar que ela gosta e tal, mas parece que não, parece que ela de fato passou a gostar. A gente descobre que o marido dela, na verdade, era um pesquisador, e lá, né, no século passado, sabia-se da existência da armadura, o que ela fazia, e aí, pesquisando e descobrindo sobre isso, ele acabou dando pra ela a armadura dela, e com isso gerou todo que meio aquele grupinho ali, e que as armaduras, né, tem de fato essas intenções e que elas machucam as pessoas, né, e parece que a armadura da Escarlata é meio que a armadura líder, e aí as outras, não necessariamente eles estão gostando, né, é mais tipo assim, a gente tá aqui por conta dela, então a gente vai aceitar isso aqui, né? Mas tem um personagem lá que é o marido, se eu não me engano, com certeza não tá gostando, né? Que ele tava pedindo pra ser desvivido ali pelos outros personagens, e tem o próprio sacrifício deles, né? Que é uma espécie de cachorrinho ali, e que a Escarlata faz o que quiser e pisa em cima, etc. Mas que também parece que não tava gostando muito, como aquele próprio personagem que tá na entrada, né? Quando eles chegam lá na base, que a princípio eu pensei que era de fato uma pessoa gigante e tal, mas que na verdade é a própria armadura que é daquele tamanho, e a pessoa que tá dentro ali é tipo uma prisioneira da armadura, de certa forma, como se fosse um hospedeiro, tá ligado? Como se a armadura precisasse ali como pra parasitar aquele corpo e etc. E aí, chegando pro momento final, de fato, né, a gente descobre tudo isso, a gente vê ali um momento de uma certa aliança que fica combinada, fica entre linhas ali dos couraças atacar primeiro os Piscóleras, né, a banda. Eu não sei como é que eu me sinto sobre isso. Eu pessoalmente gosto muito da Cindy, tá ligado? É uma personagem que me encantou desde quando foi anunciada. Gostaria que os personagens fizessem essa aliança com os Piscoleiras para poder ir atrás de quem fosse, mas fica ali subentendido. Vi uma galera comentando bem rápido aqui, vi uma galera reclamando que o Kali fez metagame e tal, mas se eu entendi certo, gente, teve toda uma metalinguagem ali, tá ligado? Esse episódio teve muita coisa de metalinguagem, muita coisa que, tipo assim, pra uma campanha de RPG normal, casual, não aconteceria, mas pro entretenimento acontece. Então, tipo, tem que meio que deixar de lado a parte do game, você tem que dar uma relevadazinha. Eu sei que tem gente que gosta mais e tal, que vai falar, eu não consigo, porque é minha praia e tal. Tudo bem, eu entendo. Mas como espectador, assim, que não se importa tanto com isso, mas que também tava analisando a obra pela parte de entretenimento, eu acho que tem que deixar um pouquinho assim, tá ligado? Tem que relevar um pouquinho. Então, eu não diria que foi meta do Kali. Tá, com certeza ele mudou de opinião depois que o personagem fez o que fez, né? Depois que ele sabia dos benefícios. Mas, eu acho que a intenção era aquela mesmo. Quando o Selbit fala aquilo, é pra falar, olha, se vocês quiserem, vocês vão ter esses benefícios. Então, não é tipo, ele ficou sabendo porque ele viu ali no livro de regras e tentou tirar vantagem ou alguma coisa assim. Não. O Selbit falou pra ele, olha, se você quiser, você vai conseguir, tá ligado? E tipo, e falou, quase perguntou, tu quer ou não? E aí ele fala, tá, beleza, então eu quero, tá ligado? E se vocês forem interpretar, se vocês tirarem um pouco assim, aumentarem um pouco o nível de descrença na cabeça de vocês, não vai ser tão difícil de imaginar ou interpretar que seria possível aquela cena acontecer, tá ligado? Eu acho que a galera tá querendo se apegar muito aos mínimos detalhes, e eu entendo porque, né, o episódio foi muito 880, teve muita coisa que foi muito lá acima e que pra muitas pessoas vai ser muito lá abaixo. Eu entendo. Mas enfim, eu acho que é isso. Por enquanto é isso que eu tenho pra comentar desse episódio. Eu acho que foi um episódio, assim, muito legal, muito interessante. Eu continuo com o episódio anterior como o melhor episódio na minha opinião. Mas assim, tem muita coisa nesse episódio aqui que, tipo, por exemplo, se tivesse acontecido no episódio passado, o episódio passado seria disparado o melhor de toda a obra, tá ligado? Mas que eu acho que nesse episódio algumas coisas aqui acabaram sendo too much, vamos dizer assim. Mas enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tal. Não esquece de deixar o seu like para divulgar esse vídeo para mais pessoas, porque esse canal é assim, é feito de fã para fã. E bora ver aí durante a semana se a gente comenta mais, traz mais sobre os assuntos desse episódio, faz mais teorias sobre etc. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu e falou!